A Batalha de Corinto foi travada entre o Império Romano contra o exército da cidade grega de Corinto e seus aliados da Liga Aqueia em 146 a.C., deixando a cidade completamente destruída, marcando o fim da independência grega e o início da dominação romana nas terras gregas. No ano de 146 a.C., os romanos lutaram e derrotaram os cartagineses no Mediterrâneo. Logo depois passaram a provocar os gregos com o objetivo de provocar uma guerra. A Liga Aqueia começou a se rebelar contra a influência romana nos assuntos internos gregos, começando um conflito. Os romanos rapidamente derrotaram o primeiro exército aqueu, que foi comandado por Cristolau de Megalópolis na Batalha de Escarpeia, e avançaram até Corinto. Com 23 mil infantes e 3.500 cavaleiros, liderados pelo cônsul romano Lúcio Múmio e mais aliados cretenses e perganenses, avançaram pelo Peloponeso, atacando todas as cidades aliadas à Liga Aqueia. Enquanto isso, em Corinto, o general Dieu, com 14 mil infantes e 600 cavaleiros, aguardaram a chegada dos romanos e realizaram um ataque surpresa a um acampamento da vanguarda romana. Encorajados pelo sucesso, os gregos se perfilaram para o combate no dia seguinte, mas a cavalaria grega, em grande inferioridade numérica, não esperou pela carga da cavalaria romana e rapidamente se dispersou. A infantaria aqueia, porém, conseguiu manter suas posições contra o ataque das legiões, até que uma unidade especial de 1.000 legionários atacou seu flanco e conseguiu romper a formação grega, forçando os aqueus a recuarem para dentro da muralha de Corinto. Nenhuma defesa foi organizada, porque o general Dieu fugiu para a Arcádia, deixando a cidade indefesa. Corinto foi sistematicamente destruída pelo exército romano e todos os seus tesouros e obras de arte foram saqueados e levados para Roma. Também conhecido como Formação Tartaruga, o textudo era usado principalmente em cercos. Com essa formação, os legionários conseguiam se aproximar das fortificações inimigas seguros contra projéteis disparados pelos defensores do topo das muralhas. A formação também permitia que eles realizassem trabalhos de cerco como construções de trincheiras, rampas, túneis e aterro de canais. Com o seu grande escudo, os legionários poderiam criar uma parede de madeira de 360 graus aos oponentes. A primeira fila da formação se ajoelhava atrás de seus escudos interligados com mais de 1 metro de altura. A segunda fileira segurava seus escudos acima das cabeças dos homens da frente e assim por diante. Se fosse necessário proteção completa, os homens nos lados e na retaguarda também poderiam apresentar e travar seus escudos de quase 1 metro de largura juntos. Suas frentes curvadas formariam uma excelente barreira. O centurião transmitia diferentes comandos aos seus legionários para que a formação pudesse mudar rapidamente e assim desorientar o inimigo e reverter o resultado no final da batalha. Marco Antônio usou essa tática contra os partos, que tiveram algum sucesso contra o textudo com arqueiros montados no ano 36 a.C. Havia algumas desvantagens nessa formação. Por exemplo, embora fosse possível machar um textudo, ele iria a uma velocidade similar de uma tartaruga. Formar um textudo era um processo lento demais, e movimentar a formação em direção ao inimigo era ainda mais devagar. Dessa forma, sair do textudo e entrar em formação de combate era uma manobra arriscada demais para ser realizada quando se estava a poucos metros do inimigo. Formar o textudo também impediria que os legionários disparassem suas pilas nos inimigos. O disparo de pila era uma parte essencial da guerra romana. Elas quebravam o ímpeto de um ataque de infantaria pesada inimiga, bagunçando sua formação e dando aos romanos uma vantagem inicial ao combate. Com o textudo, isso não era possível. E claro, havia o fator psicológico. Quando em formação de textudo, o legionário estava numa posição essencialmente passiva. Ele ficava segurando seu escudo enquanto o inimigo poderia tomar toda a iniciativa. Ser atacado e não fazer nada a respeito poderia aos poucos corroer o moral das tropas. Se a situação não mudasse, em breve poderia haver legionários saindo da formação para tentar fazer alguma outra coisa. E, no geral, era quando as formações se desintegravam que a grande parte das mortes ocorriam durante as guerras. Não é à toa que os romanos preferiam tomar a iniciativa nos combates, atacando os inimigos ao invés de receber um ataque.
Passividade em combate geralmente não dava bons resultados. Segundo, a linha tripla. A triplex assis, ou linha tripla, era a formação mais comum no exército romano. Este modelo se dividia em 3 partes básicas. A assis prima, ou primeira linha, era a linha mais forte e mais ágil de defesa. Essa linha era constituída por 4 coortes. A assis secunda, ou segunda linha, possuía 3 coortes. Seu objetivo na batalha era cobrir as aberturas que se formassem na primeira linha, fossem ocorridas pela queda de um homem ou ocorridas pelo aumento da distância entre os soldados conforme a luta prosseguisse. A assis tertia, ou terceira linha, não era muito equipada e constituía por 3 coortes usada para proteger contra ataques vindos dos lados e para o caso de a segunda linha precisar de mais homens para exercer sua função. Durante aproximadamente 200 anos, o exército romano e sua linha tripla eram praticamente invencíveis. A formação permitiu aos romanos vencerem repetidas vezes inimigos superiores, tanto numericamente quanto tecnicamente, como por exemplo os macedônios. Para auxiliar, a flexibilidade oferecida pela combinação de formação e disciplina romanas permitiram aos romanos derrotarem até mesmo ataques de elefantes e forças de cavalaria. Antes das reformas marianas, a classe astado, que eram homens menos experientes, compunham a primeira fileira. Atrás deles estavam os príncipes e depois os triários, que eram os veteranos de combate. E na frente de todos estavam os vélites, que eram os mais novos e geralmente os mais pobres recrutas, que lançavam dardos contra os inimigos que se aproximavam. As 3 linhas muitas vezes se alinhavam com lacunas alternadas, apresentando uma frente de combate mais ampla, mas ainda aparentemente ininterrupta. Essas lacunas davam à flexível legião ainda mais espaço de manobra e permitiam que as fileiras de trás se aproximassem de uma linha ameaçada. Terceiro, a cunha. O exército romano era mestre de movimento de formação, com um menu de movimentos pré-perfurados ao comando de seu general. Ao grito "formato de cunha", os legionários formariam uma cunha e atacariam a oposição. Uma ponta afiada penetraria profundamente a formação dos soldados inimigos, enquanto uma massa espessa atrás se expandiria para dividir ainda mais as suas forças. A ponta da cunha seria feita de linhas profundas das melhores tropas, permitindo a concentração do poder contra um inimigo mais fraco. Isso permitiria que a cunha forçasse uma lacuna que poderia ser ampliada pelo resto da formação contra um inimigo que estivesse sendo comprimido em um espaço menor. O ponto ou centro da cunha era composto de linhas das melhores tropas disponíveis. A formação de cunha era usada com frequência. Por exemplo, na Batalha de Pídna em 168 a.C., ataques em cunha ajudaram a acabar com o império que Alexandre o Grande da Macedônia havia fundado. Além disso, em 60 d.C., depois de deter uma carga britânica com rajadas de lança, uma força romana em grande número avançou em formações de cunha para parar a grande revolta de Boudica. Sem dúvida, as táticas militares evoluíram constantemente ao longo da história, e os romanos, claro, contribuíram muito para que isso acontecesse. O exército romano era adaptável e sua abordagem à batalha era bem diferente de outras unidades de guerra. Seu sucesso no campo de batalha é prova de suas técnicas inovadoras e táticas que não só eram eficientes, mas também eficazes. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Ele.
Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Eli. Qualidades e significados de um Deus absoluto, o único Deus, a causa original, o todo. Personagens fantásticos. As formas dos personagens e a ação vital que representavam indicavam as sabedorias do olho de ouro. A força de Deus, o conhecimento e o poder que este produz, produzindo na mente a verdadeira luz, a energia vital luminosa. Uma luz invisível que torna possível a inteligência e a compreensão da realidade. Alegrem-se vocês, justos dentre os anjos. Na santa morada, entoai-lhe hinos. Anunciai o som de um alarido, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em poder. Não há nada mais precioso e está à sua disposição. There is nothing more precious, and it is yours to have. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Eli. Quem é igual a ti, ó Senhor, dentre os deuses? Eli.